Olá pessoal, meu nome é Michele Pérez e eu sou arquiteta de soluções aqui na AWS. E nessa série de tutoriais técnicos de hoje, a gente vai ver alguns serviços da AWS que podem lhe auxiliar na transformação dos seus dados em insights, gerando mais valor ao negócio e ajudando no processo de analytics dentro da sua empresa. Existem vários serviços da AWS na stack de Analytics e você pode utilizá-los para auxiliar de acordo com as suas necessidades e com a funcionalidade de cada um desses serviços. O primeiro que a gente vai comentar é o AWS Glue, que é um serviço de integração de dados sem servidor que facilita descobrir, preparar e combinar dados para análise, machine learning e desenvolvimento de aplicações. Ele basicamente oferece todos os recursos necessários para fazer a integração dos dados e você consegue começar a analisar seus dados e usar em minutos, ao invés de ter que esperar meses para montar uma estrutura como essa. Então, é um serviço bem importante ali na etapa de preparação, catalogação de dados, e a grande vantagem é que você pode focar nesse processo e não se preocupar com o gerenciamento dos servidores, sem precisar fazer a aplicação de patches, atualização do sistema operacional ou ficar planejando as capacidades, por exemplo, computacionais que você precisa. Outro serviço da Stack de Analytics que a gente vai destacar também é o Amazon Athena, que é um componente bem poderoso e que também é serverless. Ele é um serviço de consultas interativas que facilita a análise de dados no Amazon S3 usando SQL padrão e você paga apenas pelas consultas executadas nele. Por fim, a gente vai ver também sobre o Amazon QuickSight, que é um serviço de BI baseado em Machine Learning, que também é serverless. Começando pelo AWS Glue, alguns dos casos de uso, não são todos, ok? Mas que você pode utilizar o AWS Glue, são, por exemplo, na criação de pipelines ETL orientado por eventos, ou seja, ele pode executar seus trabalhos de ETL à medida que chegam novos dados. Por exemplo, você pode usar uma função do Lambda para acionar a execução dos seus trabalhos ETL assim que novos dados sejam disponibilizados no Amazon S3. Dessa forma, você tem todo esse processo realizado de uma forma mais automatizada. Também é possível você utilizar isso para registrar esse novo conjunto de dados no catálogo de dados do AWS Glue como uma das partes das tarefas ali do processo de ETL. Outra possibilidade também é utilizar o catálogo de dados do AWS Glue para descobrir e pesquisar rapidamente vários conjuntos de dados na AWS sem precisar migrar esses dados. Quando eles são catalogados, os dados eles são disponibilizados imediatamente para consulta, para pesquisa e consulta por meio do Amazon Athena, por exemplo, que é um outro serviço que a gente vai ver, Amazon MR ou também do Amazon Redshift Spectrum. Outra possibilidade é utilizar o AWS Glue Studio. Então, se você ou sua equipe não tem experiência com relação ao código, você pode utilizar o AWS Glue Studio, onde fica fácil criar, executar e monitorar visualmente os trabalhos de ETL. Você pode compor os seus trabalhos de ETL que migram e transformam os dados usando um editor do tipo de arrastar e soltar. E aí o AWS Glue ele gera automaticamente o código para você. E tem muitas outras possibilidades também ali dentro dele, que dependendo do caso de uso podem ser aproveitadas. Na nossa série de tutoriais técnicos, a gente vai explorar algumas dessas funcionalidades na prática para ver como realmente é o uso desse serviço. Já o Amazon Athena, como eu comentei no início, ele possibilita o uso do SQL padrão sem servidor. Você pode consultar rapidamente os dados, sem precisar ficar configurando e gerenciando servidores ou armazém de dados. Basta você apontar para os dados no Amazon S3, definir o esquema e você já pode começar a consultar os dados usando o editor de consultas que é incorporado nele. O Athena ele permite explorar todos os dados do S3 sem a necessidade de configurar aí processos complexos para isso. Além disso, ele usa o Presto, compatível com ANSI e SQL, e funciona com diversos formatos de dados padrão, incluindo CSV, JSON, ORC, Avro e Parquet. Ele é ideal para consultas rápidas e ad hoc, mas ele também consegue e pode processar análises complexas, incluindo associações grandes, funções de janela e matrizes também. Ele é altamente disponível e executa consultas usando recursos de computação de diversas unidades e diversos dispositivos em cada unidade. E como ele usa o Amazon S3 como Data Store subjacente, os seus dados eles são altamente disponíveis e resilientes, seguindo aí os padrões do Amazon S3.
Com a Amazon Athena, o pagamento também é feito sob consulta, então você paga realmente pelas consultas que são executadas e não além disso. Outra coisa é que você não precisa se preocupar com a disponibilidade de recursos de computação suficientes. O Athena ele tem um desempenho rápido e interativo para as consultas e ele executa automaticamente as consultas em paralelo, disponibilizando a maioria dos resultados em segundos, dependendo muito aí do tipo de consulta que você for realizar. E na sequência dos nossos tutoriais técnicos, a gente também vai ver na prática como que utiliza esse serviço e como é fácil e simples de começar a utilizar ele com apenas alguns cliques através da console. O último serviço que a gente vai demonstrar na série é o Amazon QuickSight. O ideal é que ele seja utilizado aí para visualizar seus dados e obter insights valiosos para o seu negócio. Ele tem uma arquitetura sem servidor, que escala automaticamente para dezenas de milhares de usuários, sem a necessidade de você montar, configurar ou gerenciar seus próprios servidores. E também garante que seus usuários eles não precisem lidar com os painéis lentos durante horas de pico, quando vários usuários de BI estão acessando os mesmos painéis ou conjuntos de dados, por exemplo. E o preço, a precificação dele, né, também é um preço pago por sessão, e você paga só quando seus usuários acessam os painéis ou os relatórios, o que torna o custo bem eficiente para a implantação com bastante usuários. O Amazon QuickSight ele também alavanca as capacidades de Machine Learning comprovadas da AWS, facilitando aí as equipes de BI a realizarem análises avançadas. Por exemplo, fazer análise de detecção de anomalia, previsão baseada em Machine Learning, previsão de grupos, análise de what if, por exemplo, sem que os usuários tenham necessidade de ter uma experiência anterior com ciência de dados, né, para estar utilizando. Além disso, uma das funcionalidades aí do Amazon QuickSight é de incorporar rapidamente painéis interativos nas suas aplicações, sites e portais. E um outro recurso também bem legal dele é a utilização de Machine Learning para interpretar a intenção de uma pergunta e analisar os dados corretos para fornecer as respostas precisas às perguntas sobre negócios rapidamente, que é o chamado de QuickSight Q. E o uso do QuickSight, você tem basicamente duas possibilidades, que é o Standard e o Enterprise, e a utilização de cada um desses recursos aqui vai variar de acordo com o plano que você tem nele. Bem, muito obrigada aí por ter assistido esse vídeo, e se você quiser aprender a usar cada um desses serviços e ver como você pode começar com a stack de Analytics da AWS, acompanhe a nossa série de tutoriais técnicos que vai ter a demonstração prática de cada um desses serviços comentados aqui. E se você gostou desse vídeo, curte o vídeo para que a gente possa cada vez mais entregar conteúdos como esse. E segue também a nossa série de tutoriais técnicos para entender na prática alguns dos conceitos apresentados aqui. Você também pode aproveitar a nossa landing page para navegar e encontrar mais vídeos como esse, que tem outros focos e outras trilhas também. Por fim, se você tem algum projeto comercial e quiser acessar e quiser conversar com o nosso time comercial da AWS, você pode acessar o live chat através desse código QR aí que está disponibilizado na tela. Vai ter um pessoal para te atender. Novamente, muito obrigada e até a próxima.